Olá, signos de Aquário, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, e eu tô aqui agora para fazer a leitura coletiva dos signos de vocês referente ao mês de junho. Eu não sei se o barulho do vento lá fora vai interferir muito na nossa leitura, se as minhas gatas vão interferir muito na nossa leitura, mas eu preciso fazer, né? A gente já tá com junho aí batendo na porta, é a última semana de maio, e como eu sempre digo em todas as leituras, é uma tiragem geral, então provavelmente não vai ressoar com todos os aquarianos, né, que assistirem essa leitura. Então eu peço, por favor, que vocês tenham discernimento de pegar somente o que fizer sentido para vocês e o que não fizer, você solta pro universo, beleza? Eu vou começar a leitura de vocês. São as gatas, elas estão brincando de pique-pegue agora. Com o tarô acástico, que eu vou usar como um oráculo de uma carta só, para abrir a leitura de vocês. Signo de Aquário, junho de 2024. O que temos para Aquário, junho de 2024, gratidão. Preso nas ruínas. É uma carta que fala muito sobre se sentir preso mesmo tendo saída, mesmo tendo alternativa. É uma prisão muito voltada para uma prisão mental, né? E aqui eu vou complementar essa mensagem com um oráculo da criança interior. Se chama falar, ficou essa cartinha que eu vou aceitar ela. Liberdade, tem tudo a ver, né? E alma no fundo. Liberdade é quando a gente brinca de mocinho e bandido e quando cansa de ser um, finge que é outro. Liberdade é quando a gente sabe que não é nenhum deles e sabe que é só uma criança brincando. Experimente brincar de ser alguém diferente. E no fundo a gente tem a alma. É uma parte muito velha da gente, tão antiga que às vezes a gente até esquece que tem. A alma existe para nos ajudar a lembrar de coisas que a gente esqueceu. Se a gente ouvisse mais, ia acordar e ficar sabido que nem ela. Busque a memória e a sabedoria intuitiva de sua alma. Então, a gente tem uma carta, a gente abre o jogo de Aquário no mês de junho, com uma carta que fala preso nas ruínas, ou seja, número 16 é o arcano da torre. Alguma coisa rompeu, alguma coisa mexeu com as suas estruturas, seus alicerces, mas você talvez ainda tenha uma dificuldade de se soltar desse antigo padrão, desse antigo trabalho, alguma coisa na sua vida que está pedindo para que você mude, para que você se liberte, para avançar em direção a alguma outra coisa, alguma outra experiência, mas você se mantém com uma carta. Eu não sei se vocês conseguem perceber bem, né, que tá tudo aberto em cima. Tem duas pessoas presas nessas ruínas porque se recusa a olhar para o alto, se recusa a buscar a resposta em outro lugar, ou se recusa a soltar determinada área da vida, porque estava acostumado a fazer assim, porque às vezes acontece muito assim em histórias, né, que o prisioneiro se apaixona pela pessoa que o prende, né, se apaixona assim, cria um vínculo com o carrasco, digamos assim. Então às vezes a sua mente, como ela te protegeu de outras situações, fica às vezes difícil você não se apegar a ela, ao que ela te diz, às histórias que ela te conta, né? Mamãe tá trabalhando. Obrigada. E então eu vejo assim, existe algum tipo de prisão, que pode ser uma prisão, porque tem uma outra pessoa aqui, né, nessa carta. Pode ser que você num relacionamento esteja se sentindo preso, no sentido de gostaria de fazer uma coisa, mas tem a outra pessoa, não sei, é alguma coisa que envolve você e uma outra situação, você e a sua família, você e porque às vezes você tá vivendo tá preso, literalmente preso, presa
numa casa, numa situação em que você não tem como ter o seu próprio canto, sabe? Às vezes você tá sentindo vontade de ficar só com você e não tem essa possibilidade. Então aqui fala de um tipo de prisão, uma vontade de ser livre, mas aí a carta da liberdade fala uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes ou a gente é o mocinho, ou seja, ou a gente é a vítima das circunstâncias, né? E às vezes a gente é o bandido, digamos assim, a gente que provoca as coisas. A carta aqui tá falando que a gente não é liberdade, é você não ser nenhum nem o outro, né? Você se permitir ser apenas uma pessoa autêntica, digamos assim, seguir essa sua vontade, essa sua orientação, né? Tanto que vem a liberdade acompanhada da alma. A alma tá provavelmente te dizendo o caminho que você deve seguir, qual o próximo passo, e talvez seja essa limitação que está te impedindo de avançar, né? Porque o interessante dessa carta aqui que abriu o jogo de vocês é que do lado de fora tem uma floresta muito bonita. E ela tá cabisbaixo olhando pro chão, sabe? Então não tem ideia do que tá esperando do lado de fora. É como se não conseguisse ver uma saída, sabe? Então vamos ver o que mais que abre aqui o jogo de vocês. Porque eu fiquei 6 minutos falando só na introdução. Então, Aquário, é muito provável que nesse mês de junho você se liberte, ou seja chamado a se libertar de algum tipo de prisão, ou mental, ou física, ou financeira, tá? O que caiu aqui atrás, só pra eu ter uma... A rainha dos pergaminhos, exatamente, é uma carta que fala sobre o elemento ar. Comunicação, pensamento, a mente, né? Talvez você se permitindo liberar desses julgamentos, dessas prisões mentais, você acesse intuições. Porque a rainha de pergaminhos, ela também fala sobre uma orientação que é dada, sabe? O que temos para Aquário, junho de 2024? 6 de paus. O louco. Mas 6 de paus ele caiu invertido. O que mais pra... Obrigada, Aquário. 9 de copas também veio invertido. Assim, Aquário, nitidamente tem um processo aqui energético pairando sobre você no mês de junho de uma libertação, tá? Uma libertação de uma situação, de um padrão mental, de um condicionamento. Existe essa possibilidade, existe esse chamado, tá? Mas o 6 de paus, que é uma carta que fala de reconhecimento, e o 9 de copas, que é uma carta que fala de desejos realizados, sonhos realizados, vieram com um bloqueio, né? E o louco aqui vem chamando, é uma energia da criança. O louco aqui fala sobre se jogar, acreditar que mesmo que você não tenha todas as certezas com você visível, todas as certezas visíveis com você não tá sozinho, sozinha. Você deve inclusive acionar, perguntar para essa criança que habita dentro de você o que ela tá desejando, por que você ainda se mantém nessa prisão. É alguma coisa relacionada à infância, com certeza, né? Uma criança que pode ter sentido falta de mãe ou excesso de mãe, que pode ter sido o filho mais novo, né? E aí acaba desenvolvendo uma certa fragilidade dentro de si, não que você não seja capaz, nada disso, mas o filho mais novo tende a ser muito cuidado, ou pelo irmão mais velho, irmã mais velha, ou enfim, mas também tem a questão das privações. Você vê que o irmão, a irmã tá podendo ir fazer, você às vezes é muito ali protegido, né? Então tem uma tendência aí de olhar para essa infância e ver o que tá acontecendo, porque o 6 de paus fala de reconhecimento. O 9 de copas, fala de realização de desejo, de sonho. Então é como se você não estivesse reconhecendo o seu valor, não estivesse reconhecendo
a sua capacidade de manifestar o que você deseja de fato, como se você estivesse muito confuso diante das possibilidades, se perdendo muito facilmente nas opções da vida, e aí, por você não conseguir escolher, de repente, qual o caminho mais seguro, você continua na omissão da escolha, digamos. Não sei se eu me fiz entender. Porque existe dentro de você um chamado para ir para um outro lugar não necessariamente geográfico, um outro lugar de vida, sabe? Existe um chamado para você se jogar numa nova fase muito mais inspirada, que a gente tem um navio com um balão, né? É uma fase mais assim, leve, uma fase em que você vai conseguir entender e ver as coisas de um outro ângulo. É um naipe de pausa, é um naipe que fala de inspiração, é um naipe que fala de pessoas com você também, né? Reconhecendo o seu brilho, reconhecendo a sua capacidade, né? Mas está bloqueada essa energia. E entre essas duas energias muito boas tem o louco que fala que é uma criança, né? Entre essas duas energias muito boas tem uma criança querendo fazer um anúncio. Você precisa ouvir esse anúncio, tá? Acreditar que é possível. E esse 9 de copas aqui, ela tá nas profundezas, sabe? O valor, o tesouro, aquilo que ela deseja tá lá no fundo. Então, o que você deseja encontrar, Aquário, tá no fundo do seu emocional. Você precisa mergulhar profundamente nas emoções. E Aquário, tendencialmente, por se tratar de um signo de ar, não se sente muito confortável nesse lugar de deixar as emoções falarem, fluírem, tá? Mas que tem alguma coisa aí, tem. Que tem. Deixa eu complementar aqui. O que temos para Aquário, junho de 2024? Aqui, ó, 10 de copas. O 6 de ouros tinha virado. E mais para Aquário. Gratidão. E o Rei de ouros. Aqui veio todo mundo em pé. Com 5 de ouros no fundo. Existe aqui, né? Esse 5 de ouros no fundo me fala muito de escassez, me fala muito de medo. Medo de estar sozinho, abandonado, medo de não ter, medo de mergulhar profundo nesse emocional, né? E encontrar o escuro. Né? Porque aqui a gente está falando de emocionais, também pode estar falando de sombra, de inconsciente, de, sabe, medo da falta, talvez uma infância em que a escassez era muito forte, inclusive de amor, né? Para alguns, para outros pode ser uma escassez no sentido de se sentir valorizado, digamos assim. Muita cobrança, muita comparação, talvez achar que o outro sempre é mais, algo nesse sentido, tá? Esse 6 de paus com esse 10 de copas me fala de uma vontade, né, de ir em direção a uma plenitude emocional, a um bem-estar familiar, a boas amizades, boas trocas. Esse louco com esse 6 de ouros me fala da sua criança reivindicando um equilíbrio entre o dar e o receber. Pode ser que você esteja fazendo muito pelos outros e pouco por si, ou vice-versa, tá? E esse louco também me fala que essa criança vai ser a ajuda que você precisa para você ir em direção à sua estrutura, você ir em direção à sua solidificação, à sua segurança, à realização dos seus sonhos, principalmente a nível profissional. Aqui, o familiar, o emocional, está interferindo diretamente no seu financeiro, no seu profissional, tá?
Existe aqui muito medo de falta e é interessante, né, que quando eu levantei esse, veio o emocional, que é a rainha de copas. Ela olha sem medo para as emoções. Então tem alguma coisa no seu emocional que precisa ser olhado com muita atenção e dedicação, sabe? E entrega. Porque tem na sua energia pro mês de junho uma satisfação emocional. Luna! Só um minuto. Fecha, por favor, amor. Obrigada. Desculpa. É porque se a gente não abre a porta pra ela, ela arregaça tudo. Com aquelas unhas dela. Ela também não deixa a gente cortar a unha. Enfim, tem aqui uma situação para acontecer para você em junho que vai trazer à tona tudo isso que tá te prendendo. É como se você tomasse uma consciência muito grande do que você quer, onde você gostaria de estar, as mudanças que você quer fazer e você conseguisse ver mais claramente o que tá te prendendo. Tá, Aquário? E aí, a segunda linha fala: o que tá bloqueado tende a desbloquear, esperando uma ação sua. É como se talvez você duvidasse da sua capacidade de fazer essa transformação, essa mudança, se sentisse enfraquecido, se sentisse com falta. Esses 5 de ouros pode falar de falta de amor da infância, mas também pode falar de uma falta, você sentindo uma falta de algo. Algo que está faltando, você vendo que te falta, é isso. Medo de faltar, medo que se você fizer essa mudança te falte algo, sabe? Tá muito relacionada a essa coisa da escassez, que vai ser resolvida porque é uma escassez voltada para o material, né? Medo de não ter estrutura material suficiente, tá? De se machucar, enfim. E aí atrás tem uma rainha de copas que fala assim: olha para suas emoções, mergulha nas suas emoções. Inclusive pode ser uma mulher, pode ser uma figura feminina que traga para você essa possibilidade de mergulho, sabe? Uma pessoa muito mais sensível, uma pessoa que passeia por esse emocional com muito mais facilidade que você, talvez. Então, essa pessoa que passeia pelo emocional com muito mais facilidade pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, uma irmã, um irmão, enfim, que não precisa ser do sexo feminino. Tô falando de uma energia que olha para o emocional com muito mais facilidade, muito intuitivo. Pode te orientar, pode ser para você esse lugar de orientação para que você faça esse trabalho das sombras, assim. O que te prende, qual é esse medo de falta que tá mantendo você nesse lugar? Que medo de falta é esse que tá mantendo você nesse lugar? Medo de perder, medo de faltar? Que tá mantendo você nesse lugar com essa expressão aqui, sabe? Por que que você não sai? Por que que você não se liberta? Seja do que for, um relacionamento, um trabalho, um estado mental, o que que tá faltando? Qual é a peça que tá impedindo você de avançar? Porque a possibilidade tem, só que tá em bloqueio, né? E no meio tem a carta da criança, do louco. Aqui no meio tem a carta do se jogar, do acreditar, mesmo que você não veja o chão, acreditar que ele vai existir, né? Porque no futuro aqui, você tendo a coragem de se jogar, tem aqui felicidade, né? Plenitude emocional com esse 10 de copas. E realmente você não vai estar sozinho. Aqui tem equilíbrio financeiro, equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se você perdeu, aí você toma essa coragem de se libertar, a tendência é que as coisas voltem a se reorganizar na sua vida. Porque de um 6 de ouros você vai para um rei de ouros, aqui a gente tem uma estabilidade, tá? A nível financeiro, beleza? Material. Nobreza. Aquário, 2024, junho. Doação. É isso, assim. Esse 6 de paus fala de você reconhecer o seu verdadeiro valor e a sua capacidade, o seu merecimento de ser feliz, tá? É como se esse fogo, essa
esse seu reconhecimento sobre você mesmo tivesse um pouquinho apagado, precisando vir à tona, porque o cisne, ele fala dessa coisa da nobreza, né? O cisne é um animal que você olha e você fica apaixonado. E tem a história do patinho feio, né? Que ele no começo se sentia estranho, diferente, porque ele não era igual aos outros, mas ele era um cisne, ele não era um patinho. Então aqui fala de talvez você estar num meio que diminua a sua nobreza, um meio que você não consiga reconhecer a sua autenticidade, toda vez é como se você fosse puxado para uma consciência mais inferior, sabe assim? E aqui a doação, né? Que veio com a carta do louco, o 6 de ouros, que é o equilíbrio, entendendo o que eu falei entre dar e receber? E aqui é a doação. Talvez você esteja fazendo demais, perdendo muita energia, perdendo, e agora é hora de se reabastecer, se nutrir. A roda da harmonia. Se reabastecer e se nutrir. Tem uma tendência a uma libertação, é como se você alcançasse um novo patamar de consciência em junho em relação ao que você precisa se soltar, se libertar para que a sua vida ande em todos os sentidos, principalmente financeiro, ok? Porque o seu financeiro e o seu emocional, eles estão muito atrelados, tá? Se o seu emocional está todo bagunçado, se existem coisas ali que você está reprimindo, que você está se negando a olhar por medo de faltar, por medo de ficar sozinho, por medo de se machucar, é muito natural que isso afete a sua capacidade de lucrar financeiramente, digamos assim, de ir bem no seu trabalho, porque as coisas estão relacionadas. Para fechar aqui, o baralho cigano. Aquário, junho de 2024. A carta da Lua. A carta da Lua me fala exatamente dessa questão das projeções, das sombras, do inconsciente, tá? Aqui pode estar sendo uma necessidade de reconhecimento, de pertencimento, talvez um ego aí, que está relacionado a lá atrás, a um passado. E você não está querendo olhar para isso. A carta da Lua fala das coisas que estão escondidas e que a gente vê refletido fora, nos outros. Então tem que ter muita atenção com isso, tá? A carta dos livros. E a carta da mensagem. Foi o que eu falei. E aqui tá na linha, né, do 9 de copas, perdão. É como se o seu inconsciente, seus sonhos, sua parte mais sensível, mais intuitiva, pode olhar aí para a relação com a mãe, pode ser que a sua mãe seja a chave para você entender por que você tá nessa situação atual. Seja porque você recebeu muita proteção, seja porque não recebeu proteção, seja porque você, enfim, tem uma coisa relacionada com uma energia materna aí, porque a Lua fala muito sobre isso, que tá no seu inconsciente. E por estar no inconsciente, você tende a repetir padrões, tá? E esses padrões, seja na vida financeira, seja na forma como você se enxerga, seja nos relacionamentos que você atrai, esses padrões estão aí repetindo para você girar uma chave. Se você tiver coragem de girar essa chave, a sua vida muda, tá? Porque aqui os livros estão fechados, mas é como se esse conhecimento estivesse sendo colocado na mesa para você. A decisão de abrir e acessar esse conhecimento é sua, entende? Mas aqui a Lua com os livros e a carta me fala assim de uma revelação, uma tomada de consciência, aqui o coração no fundo, que vai te trazer uma liberação emocional, sabe? Uma transformação. Tá aqui. Se você vai aceitar abrir esses livros, se você vai aceitar mergulhar nessa jornada, apesar do medo de se libertar aqui, a tendência é uma tendência muito feliz, né? O seu fechamento, assim, seu desfecho do mês de junho é de você se sentir seguro, segura para fazer essa mudança de fato na sua vida e ir atrás do que você deseja, tá? É como se a espiritualidade estivesse te provocando muito intensamente para que você não dê desculpas, sabe assim? E é uma coisa que vai deixar o seu coração mais leve, mais feliz. Seja lá isso que você esteja querendo mudar, fazer, movimentar, sabe? Existe uma comunicação aqui
que pode ser de você para você através de sonhos, seu inconsciente falando contigo, pode ser uma comunicação através de alguma informação que você acesse por alguma pessoa, pode ser um mentor, pode ser muita coisa aqui, mas o fato é, você não vai poder dar a desculpa de que você não sabia, porque aqui você vai saber. Aí a decisão é sua. Lembra do bandido e da vítima que falou na carta da liberdade? Né? Você vai decidir que papel, digamos assim, você vai assumir daqui pra frente. Ou se você vai querer sair desses papéis e ser mais você. Acreditar na sua verdade, sabe? É algo nesse sentido. Intuição você vai receber. Sem sombra de dúvidas. Tá bom, Aquário? É isso que eu vejo pra vocês pra esse mês de junho. Lua cheia. A próxima lua cheia, porque a gente tá numa lua cheia. A próxima lua cheia, a primeira lua cheia de junho. A primeira lua cheia de junho, fique atento ao que vai acontecer com você, porque a revelação é provável que venha. Que você acesse, que você destrave, desbloqueie alguma passagem, alguma informação que você precisa aí, tá? Pra se libertar. É isso que eu tenho pra vocês, signo de Aquário, junho de 2024. Um beijo e até a próxima.